Uma coisa importante também nós colocarmos na nossa vida é aquele ponto de virada mencionado nesse livro do Princípio 80-20. Ele fala do ponto da virada, que muitas vezes nós produzimos uma quantidade de esforço muito grande e temos pouco resultado. E é nesse momento que muitos de nós desistimos. Por exemplo, quando nós vamos implementar um novo hábito em nossas vidas, quantas e quantas vezes eu comecei a fazer regime na segunda-feira e terminava de fazer esse regime na terça-feira, ou até mesmo na segunda-feira depois do almoço. E às vezes eu fazia esse regime por um determinado tempo e via que não estava dando certo. E até tinha uma frase que um dos colegas de trabalho falava assim: eu fiz regime durante 30 dias e perdi 30 dias. Então na realidade eu não tinha perdido peso nenhum, né? Só tinha perdido os dias. Mas se nós persistirmos e conseguirmos vencer essa resistência, uma pequena quantidade de esforço extra vai trazer para a gente grandes resultados. Então a minha persistência em não fazer o regime, mas em fazer uma reeducação alimentar, com acompanhamento de uma médica e uma nutricionista, que eu ainda continuo fazendo, me trouxe e me vem trazendo grandes resultados, melhorando os resultados dos meus exames médicos e até a minha disposição física. Então, se nós sabemos que algo dá resultado, nós podemos superar esse ponto da virada, que depende apenas de um esforço extra, ou seja, depende de perseverança. Quando nós demonstramos esse esforço no bem, o universo conspira para que aquilo aconteça. Então, como nós podemos aplicar o princípio 80-20 na prática em nossa vida, transformando a nossa vida em uma coisa mais simples, em uma vida mais simples? Nós podemos, por exemplo, delegar ou terceirizar as atividades do dia a dia, sempre que for possível fazer isso. Por exemplo, serviços mecânicos, faxina, decoração, conserto de eletrodoméstico, ou conserto na parte hidráulica ou na parte elétrica, passar roupa, etc. Então existem várias atividades que nós fazemos normalmente no nosso cotidiano. Se nós pudermos terceirizar, isso vai fazer com que a nossa vida se torne mais simples. Nós podemos utilizar esse tempo para fazer outras coisas. Então, se nós tivermos várias atividades para fazer, nós podemos analisar onde podemos aplicar 20% dos nossos esforços, que podem levar a 80% dos resultados. E quando nós fazemos isso, a nossa ansiedade tende a diminuir. Nós podemos focar onde realmente importa para atingir os nossos objetivos. E aí nós reduzimos o desperdício de tempo e vemos resultados reais aparecerem, nos motivando a seguir aplicando esse princípio. E a maioria de nós não faz o que é simples, mesmo quando nós sabemos o que nós devemos fazer. Por exemplo, nós passamos muito tempo com quem não gostamos muito. Ou seja, não passamos a maior parte do tempo com a pessoa que amamos. Ou nós passamos grande parte do nosso tempo livre em atividades que não gostamos. Ou seja, nós não passamos o nosso tempo livre nas atividades que nos dão mais prazer. Pode acontecer também de trabalharmos em empregos que não nos entusiasmam. Ou seja, não trabalhamos e seguimos a carreira que mais gostamos. Agora, quando nós sabemos o que nós devemos fazer, nós passamos a maior parte do tempo com as pessoas com quem nós amamos. Nós utilizamos o nosso tempo livre em atividades que nos dão mais prazer. Nós trabalhamos e seguimos a carreira que nós mais gostamos. E conforme nós vamos adquirindo experiência na nossa vida, vamos construindo o nosso futuro. Se nós não adquirimos a nossa experiência, nós não conseguimos construir o nosso futuro, pois ficamos paralisados na mesma situação. Só que a nossa experiência, ela é construída de acordo com as percepções que nós temos da realidade que nos cerca. E essa realidade que nos cerca varia em função do nível de consciência que cada um de nós possui.